Havendo quórum regimental, declaro aberta a 6ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 20ª legislatura da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Cumprimento os deputados presentes, deputado Márcio Machado, deputado Alex Brasil, deputado Rodrigo Minotto, deputado Matheus Cadorim. Justifico a ausência do deputado Napoleão Bernardes, conforme o ofício número 16.37.030 de 2025 e coloco em discussão e votação a ata da 5ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 20ª legislatura da Comissão de Constituição e Justiça, já distribuída previamente aos senhores deputados, membros dessa comissão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como se encontram. Fica aprovada a ata da acima citada. Na ordem do dia, discussão e votação dos votos já proferidos em matérias com vista, devolvidas em razão da nova composição da Comissão de Constituição e Justiça. Tendo em vista que o relator do primeiro projeto em questão, que é a mensagem de veto 0496-2024, não se faz presente, que é o deputado Napoleão Bernardes, essa presidência retira de pauta essa mensagem de veto. O outro é o projeto de lei 0059 de 2022, registrando a presença do deputado Fabiano da Luz. Esse projeto de lei também é de relatoria do deputado Mauro Nadal, que está ausente da presente sessão, então retirado de pauta. O próximo projeto de lei 0076, 2024, é de relatoria do deputado Márcio Machado, registrando a presença do deputado Mauro de Nadal, então, em tempo e não retirando o projeto em questão, projeto de lei 0059/2022, já que há a presença do deputado relator aqui na sessão, vamos apreciá-lo, então, que é o projeto de autoria do deputado Fabiano da Luz, que reconhece a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, EPAGRE, a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, SIDASC, e as centrais de abastecimento do Estado de Santa Catarina, como empresas públicas e sociedade de economia mista de relevante interesse social e econômico do Estado. Repetindo a relatoria do deputado Mauro de Nadal, o parecer é favorável e eu coloco em discussão este projeto de lei aos senhores deputados. Em votação, os deputados favoráveis permanecem como estão. Se contrário se manifeste, fica aprovado o referido projeto pela Presidente, pessoal, fazer uma observação sobre a questão do SEASA. Em Joinville, nós temos um SEASA que está desativado há alguns anos já. E houve um acordo há 3 anos, se não me engano, entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Joinville. A Prefeitura de Joinville fez a cobertura do SEASA, mas ele permanece semi-utilizado. E há uma grande discussão sobre a questão do investimento do Governo do Estado na reforma do SEASA. A nossa sugestão sempre foi a de fazer uma parceria público-privada para que a gente tenha efetivamente a utilização daquele espaço que é essencial para a manutenção aí do sustento da agricultura familiar e da segurança alimentar da região norte do Estado. Hoje, para vocês terem uma ideia, o produtor rural da região ali de Joinville, Garuva, até de Campo Alegre, ele tem que ir a Curitiba levar os seus insumos para o SEASA de Curitiba, para que restaurantes de Joinville subam a serra, comprem os produtos que foram fabricados em Joinville e desçam a serra de novo para poder vender seus produtos, enfim, produzir seus produtos em seus restaurantes, colocar à venda em seus mercados. E isso já há alguns anos, né? Então, há um transtorno muito grande nessa situação. Há uma conversa agora para ser agendada com o secretário Chiodini, né, de Agricultura, para que a gente possa efetivamente entender qual é a necessidade que está impedindo de haver esse investimento no SEASA de Joinville. Há o SEASA aqui de São José, que acaba sendo um suporte, mas não faz o menor sentido também esse trajeto de produtores rurais de Joinville e região terem que transportar os seus produtos, que são altamente perecíveis,
para outras cidades, para que consumidores de Joinville tenham que se deslocar para ir comprar esses produtos. Então, fica aqui meu registro de que nós estamos avançando nesse assunto e nós pretendemos ajustar essa condição ainda dentro deste ano, porque não há mais condição de esperar que o governo assuma essa responsabilidade e faça o que tem que ser feito pelo SEAS da região norte, que fica lá em Joinville. Aprovado, então, o projeto de lei 0059/2022. Registrando a presença do deputado Vonei Weber, coloco, então, em apreciação dos senhores deputados, o projeto de lei 0076/2024, de autoria da deputada Paulinha, que altera a lei número 6.745, de 28 de dezembro de 1985, dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Santa Catarina, para assegurar o direito à remoção a pedido para outra localidade para servidora pública vítima de violência doméstica e familiar, independentemente do interesse do Poder Executivo. O relator é o deputado Márcio Machado e teve parecer favorável. Coloco em discussão dos senhores. Esse projeto é uma devolução de vistas que, se eu não me engano, foi pedido pela deputada Ana Campanholo e já teve a relatoria do senhor deputado já lida e o parecer favorável. Eu vou segurar pegar mais um período de vista, por favor. Então, deixa que eu faça as honras da casa, eu peço vista. Pedido de vistas do deputado Alex Brasil. Salvar o colega. Agora vamos avaliar o projeto de lei 0084/2022, de autoria da deputada Paulinha, que altera a lei número 6.745, de 1985, dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Santa Catarina. A relatoria foi feita pelo deputado Tiago Zilli e tem parecer favorável com emenda substitutiva global. Coloco em discussão, senhores deputados. Em votação, os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Só pela ordem, presidente. Não, vou pedir vistas desse aqui também. Pedido de vistas do deputado Alex Brasil. Projeto de lei 0101/2023, de autoria da deputada Luciane Carminati, que dispõe sobre o Programa Estadual Quintais Produtivos Agroecológicos do Estado de Santa Catarina. Essa relatoria foi feita pelo deputado Fabiano da Luz e tem o parecer favorável. Coloco em discussão dos senhores deputados. Irei pedir diligência, então peço vista nisso. Pedido de vistas pelo deputado Alex Brasil. Agora o projeto de lei 0119, de autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira, que dispõe sobre a cobrança de ICMS nos equipamentos de energia solar no Estado de Santa Catarina. A relatoria do deputado Fabiano da Luz tem o parecer favorável. Coloco em discussão dos senhores deputados. Vai pedir vista? Quero pedir vista, presidente. Pedido de vistas do deputado Márcio Machado. O Tafarel ali tá segurando, tá bem. Pá, não passa uma. Cuidado que vai chegar a outros projetos Iniciando do governo, hein? Iniciando o trabalho dos senhores deputados, passa a palavra ao deputado Mauro de Nadal. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas deputados, público que nos acompanha presencialmente e de forma virtual. Eu tenho alguns projetos para relatar na manhã de hoje, presidente, e vou iniciar pela mensagem de veto 397 de 2024. É um veto total ao projeto de lei 229/2023, de autoria do deputado Vonei Weber, que acrescenta o artigo 2º-C e o artigo 2º-D à Lei 13.516 de 2005. O presente projeto de lei, vetado pelo Governo do Estado, foi aprovado pela Assembleia Legislativa e estabelece a redução de faixa de domínio das rodovias estaduais para 10 metros em áreas urbanas com adensamento consolidado, além de permitir excepcionalmente a redução para 5 metros mediante decreto do Poder Executivo Estadual. Já fui autor de uma matéria de tema similar a este,
E, no momento, nós percebemos que nós tínhamos dificuldade para votar a matéria pelo seu vício de origem. E aí nós fizemos um encaminhamento junto ao governo da época, e o governador mandou um projeto de lei, basicamente do mesmo teor, e que acabou sendo lei em Santa Catarina, já diminuindo esses espaços, né? Até para nós resolvermos alguns problemas que nós tínhamos, principalmente em perímetro urbano, com áreas consolidadas, né? E que o município tinha dificuldades para poder trabalhar nessas imediações a essas rodovias estaduais. Aí conseguimos equilibrar o processo, e esta matéria do Volney já vem basicamente com as mesmas fundamentações à época, caracterizando a inconstitucionalidade por violação de normas gerais da União sobre direito urbanístico, Lei Federal 6.766/79, também pela usurpação da competência legislativa municipal a interferir na gestão territorial local, contrariedade ao interesse público, pois a proposta não apresenta estudos técnicos sobre impacto na segurança viária e infraestrutura das rodovias estaduais. E aí tem alguns já julgados nesta mesma linha, nesse mesmo sentido, e o meu voto é pela manutenção do veto. Mensagem de veto 0397/2024, de autoria do governador do Estado, que dispõe sobre veto total ao projeto de lei número 229/2023, de autoria do deputado Volney Weber, que acrescenta o artigo 2º, a linha C, e o artigo 2º, a linha D, a lei número 3.516 de 2005. O parecer do deputado Mauro de Nadal é pela manutenção do veto. Eu peço vênias ao presidente e vou pedir vistas desse projeto. Eu também gostaria de pedir vista a essa mensagem de veto. Pedido de vistas também do deputado Rodrigo Minotto. Você poderia esclarecer, de repente, um pouquinho isso? Vale lembrar que lá atrás o nosso Estado, com todos os nossos caminhos de chão batido, e aí, quando vêm as pavimentações, elas vão cortando os vilarejos, pequenas cidades e assim por diante. E aí, depois disso, deixa de ser uma estrada vicinal, né, e vira uma rodovia. Só que quando passa o pavimento e vira uma rodovia estadual, principalmente no perímetro urbano consolidado, vem as faixas de domínios com a lei. E aí elas engolem os 20 metros para cada lado, os imóveis, as edificações, os empreendimentos e assim por diante. E em todos os 295 municípios, quero acreditar eu, que temos esse problema das pessoas não conseguirem edificar no seu imóvel que é registrado, lote, que é lote, sendo lote é empreendimento. Ou um prédio, não dá de tirar uma casa velha, fazer uma nova, não consegue autorização para construir. Enfim, um grande desconforto. Então, havia sempre uma cobrança para o governo do Estado para alterar isso, e isso não seguiu. Por isso, do projeto de lei, que mesmo, como diz o deputado Mauro, na questão de vícios, de inconstitucionalidade e assim por diante, mas foi construído. Não para provocar, mas para chamar a atenção do governo de que isso é um problema muito sério instalado no nosso Estado. O que aconteceu? Em conjunto com a Secretaria de Infraestrutura, a gente começou a debater isso com muita frequência. E, então, ao invés de uma lei aprovada aqui e construída pelo Legislativo, o governo do Estado, no primeiro momento, não encaminha um projeto de lei de origem do Executivo, mas trabalha-se internamente com a Secretaria de Infraestrutura e se cria, então, toda uma narrativa, todo um projeto, uma construção, e o governo, em dezembro, então, daí, Mauro, deputado Mauro, não é a lei, mas é um decreto, decreto número 802, de dezembro do último ano, aonde decreta-se que a faixa dominiária consolidada de 20 metros vem para 10, que é a proposta em projeto, e, em alguns pontos específicos, até 5. Aonde é consolidado, que já existiam as edificações e tudo mais, que veio o pavimento, virou rodovia, e veio, depois disso, a lei das faixas de domínio e engoliu os empreendimentos. Então, é nesse sentido que eu me sinto muito seguro por ter ajudado a construir toda essa proposta, me sinto muito seguro hoje de acompanhar agora, nesse momento, o parecer e o voto do deputado Mauro de Nadal. Por quê? Porque, simplesmente, o decreto resolveu e, por isso, o do veto realmente ser mantido daquilo que o governo, no primeiro momento, entendeu que não poderia
a autorizar. Então, para mim, está sacramentado, está resolvido isso, e aí sim, agora o decreto, nós trabalhamos, já estamos trabalhando então com o governo, para o decreto, não simplesmente ser um decreto onde vem um governo diferente ou vem um secretário, uma equipe diferente que resolve de uma hora para outra alterar isso. E sim, esse decreto agora estamos trabalhando para se transformar em lei. Decreto, o governo entendeu o recado, entendeu da necessidade e, com isso, agora, então, transformar esse decreto em lei. É o próximo passo. Mas essa questão do veto, para mim, está resolvido. Tem meu parecer até favorável, mas lógico, né? Com todo o respeito, pedido de vistas, mas eu quero acreditar, para quem não entendeu ou precisa de estudar, isso está muito claro. Eu, com a manifestação do autor do projeto, eu retiro meu pedido de vistas. Pergunto ao deputado Rodrigo Minuto se mantém. Eu voto contrário, se for para manter o posicionamento. Não precisa, se o autor conduz dessa forma. Então, existe retirada também do pedido de vista do deputado Rodrigo Minuto. Eu coloco, então, em discussão, coloco, então, em votação. Os deputados favoráveis permanecem como estão, fica aprovado a manutenção da mensagem de veto com o voto contrário do deputado Rodrigo Minuto. Estou requerendo diligência ao projeto de lei 42/2025, de autoria do deputado Gessé Lopes, que dispõe sobre a possibilidade de renovação da Carteira Nacional de Habilitação na modalidade digital e da outras providências. Nós estamos fazendo uma diligência à Secretaria de Estado da Casa Civil e, através desta, ao Departamento Estadual de Trânsito de Santa Catarina, DETRAN, para que se manifeste acerca do objeto do projeto de lei. Pedido de diligência solicitado pelo relator, o projeto de lei 0042/2025, coloco em discussão, em votação. Os deputados favoráveis permanecem como estão, fica aprovado o pedido de diligência. Da mesma forma, estou requerendo diligência ao projeto de lei 45/2025, de autoria do deputado Júnior Cardoso, que dispõe sobre sanção administrativa para atos discriminatórios que violem os direitos e garantias fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição Federal e da outras providências no âmbito do Estado de Santa Catarina. Estou requerendo diligência à Secretaria de Estado da Casa Civil e, através dessa, Procuradoria-Geral do Estado e a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Secretaria de Estado da Assistência Social. Projeto de lei 0045/2025, de autoria do deputado Júnior Cardoso, tem o pedido de diligência pelo relator Mauro de Nadal. Coloco em discussão e votação. Os deputados favoráveis permanecem como estão. Fica aprovado o pedido de diligência. Parecer e voto ao projeto de lei 458/2024, autoria da deputada Paulinha, que altera a lei 16.673, de 11 de agosto de 2015, para incluir o artigo 23A, dispondo sobre a limitação da cobrança da tarifa de esgoto pelas prestadoras de serviços de saneamento básico no Estado de Santa Catarina. A ementa já elucida o teor do projeto. Eu passo diretamente ao voto. O presente projeto de lei apresenta vício de inconstitucionalidade e ilegalidade, pois trata de matéria de competência legislativa municipal, conforme dispõe o artigo 30, inciso 1º e 5º da Constituição Federal, já que os municípios legislam sobre serviços públicos de interesse local referente a esgoto e abastecimento de água. O Supremo Tribunal Federal sedimentou a jurisprudência de número 2337, em verbis. Os Estados-membros não podem interferir na esfera das relações jurídico-contratuais estabelecidas entre o poder concedente, quando este for a União Federal ou o município, e as empresas concessionárias nem dispõem de competência para modificar ou alterar as condições que, previstas na legislação, acham-se formalmente estipuladas no contrato de concessão celebrado pela União. Energia elétrica, Constituição Federal, artigo 21, inciso 12, a linha B, e pelo município, fornecimento de água, Constituição Federal, artigo 30, inciso 1º e 5º, de um lado, com as concessionárias, de outro, notadamente, se essa ingerência normativa, ao determinar a suspensão temporária do pagamento das tarifas devidas pela prestação de serviços concedidos,
abro parênteses, serviços de energia elétrica sob regime de concessão federal e serviços de esgoto e abastecimento de água sob regime de concessão municipal, fecho parênteses, afetar o equilíbrio financeiro resultante desta relação jurídico-contratual de direito administrativo. A redução ora pretendida por este projeto também foi objeto de ação civil pública impetrada pelo Ministério Público de Santa Catarina em desfavor da Casan nos autos do processo. É um número comprido aqui para ler. Julgado no Tribunal de Justiça com voto do eminente desembargador Ricardo Roesler, que manteve a sentença julgada improcedente na origem, cuja ementa se transcreve abaixo. Remessa necessária, ação civil pública, pleito inicial de cobrança de tarifa de esgoto no patamar de 80% do valor exigido pelo fornecimento de água, improcedência na origem, inteligência do artigo 23 do Decreto Estadual número 1035 de 2008, que prevê a proporção de 100%, perícia, ademais, que conclui pela adequação do montante frente aos custos do serviço. Arrecadação, assim, razoável e que encontra previsão normativa, sentença mantida. Então, nós temos aí vários pré-julgados já nesse mesmo sentido, de que não temos competência para fazermos legislação neste sentido, e diante do exposto, meu voto é pela rejeição e arquivamento do presente projeto de lei. Projeto de Lei 0458/2024, de autoria da deputada Paulinha, dispondo sobre a limitação da cobrança de tarifa de esgoto pelas prestadoras de serviço de saneamento básico no estado de Santa Catarina, tem o parecer contrário do deputado Mauro de Nadal, relator. Coloco em discussão o projeto. Em votação, os deputados favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Fica aprovado o parecer contrário proferido pelo relator. Parecer e voto ao projeto de lei 17/2024, de autoria do deputado Daniel Cândido, cria a carteira funcional digital dos conselheiros tutelares do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. A ementa também já exemplifica o teor do projeto. Passo diretamente ao voto. Verifica-se que o presente projeto de lei apresenta vício de inconstitucionalidade e ilegalidade, na medida em que dispõe de matéria de competência legislativa municipal, conforme disposto no artigo 131 e 134 da Lei nº 8.069, de 90, que trata sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Se não, vejamos, artigo 131. O Conselho Tutelar é órgão permanente autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos nesta lei, artigo 134. Lei municipal ou distrital disporá sobre o local, dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive quanto à remuneração dos seus respectivos membros, aos quais é assegurado o direito a, parágrafo único, constará da Lei Orçamentária Municipal e do Distrito Federal previsão dos recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar e à remuneração e formação continuada dos conselheiros tutelares. Não fala muito sobre essa questão aqui, mas, enfim, é só para elucidar de que esta é uma competência do município para fazer a legislação sobre este tema, e por isso meu voto é pela rejeição e arquivamento da matéria. Projeto de Lei 0017/2024 tem o parecer pela rejeição pelo relator deputado Mauro de Nadal, que eu coloco em apreciação dos senhores deputados. Discussão, em votação, os deputados favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam, fica aprovado o parecer proferido pelo deputado Mauro de Nadal. E, por último, parecer e voto ao projeto de lei 560/2024, de autoria da deputada Paulinha, que institui o Dia Estadual do Contador do Setor Público e altera o anexo único da Lei número 18.531 de 2022, que consolida as leis que institui datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina, estabelece o calendário oficial do Estado para incluir a referida data alusiva no calendário oficial do Estado de Santa Catarina. Vou tentar resumir aqui, senhor presidente. Fabiano.
A data definida no projeto é 8 de novembro de cada ano. E eu não vejo nada que óbice a tramitação desta matéria, apreciação dela na competente comissão de mérito e possivelmente em plenário. Então, meu voto é pela aprovação. Projeto de Lei 0560/2024 tem parecer de autoria da deputada Paulinha, tem um parecer favorável do deputado Mauro de Nadal, relator da matéria. Coloco em discussão, em votação, os favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestem. Fica aprovado o projeto em questão. Agradeço ao deputado Mauro de Nadal. Agora passo a palavra para o deputado Matheus Cadorim. Obrigado, senhor presidente. Nobres colegas, mensagem de veto 0281/2023, de autoria do Governo do Estado, que dispõe sobre o veto total ao projeto de lei número 252/2021, de autoria da deputada Paulinha, que estabelece normas para a comprovação de residência no âmbito do Estado de Santa Catarina. Em resumo, o projeto estabeleceu normas para a comprovação de residência no âmbito de Santa Catarina e previu que a mera declaração do cidadão basta como documento comprobatório de residência. Além disso, fixou multa pela recusa nesses casos. Foram feitas algumas diligências, enfim, e parto por voto. Conduzo o voto pela admissibilidade formal do prosseguimento da tramitação processual da mensagem de veto, pela manutenção do veto total, aposto no autógrafo do projeto número 0252/2021, por ser inconstitucional, dada todas as devolutivas das diligências e também da questão, enfim, pragmática da sugestão do projeto, né? Uma vez que, por mais que nós defendamos a desburocratização e a simplificação dos processos, nesse caso específico, complica um pouco você simplesmente dizer que, de papel escrito, né, eu moro em tal residência, enfim. Devendo a matéria ser encaminhada nos termos regimentais à superior deliberação do plenário deste poder, então fica meu voto aqui pela admissibilidade do veto total ao projeto de lei. Mensagem de veto 0281/2023, de autoria do Governo do Estado, tem a relatoria do deputado Matheus Cadorim, que proferiu o seu voto pela manutenção do veto. Coloco em discussão, senhores deputados, em votação, os favoráveis permanecem como estão. Fica, então, aprovado a relatoria do deputado Matheus Cadorim pela manutenção do veto. E o PL 0008 de 2025, eu estou retirando de pauta, senhor presidente. Retirado de pauta o projeto de lei 0008/2025. Agradeço a participação do deputado Matheus Cadorim. Passa a palavra ao deputado Fabiano da Luz. Bom dia, senhor presidente. Bom retorno a este país e a esta casa. Cumprimentar aqui os colegas deputados que nos acompanham. Eu não entendi direito o que ele falou antes, mas achei bonita a expressão. Já que a foice está pegando hoje aqui na sessão, presidente, eu vou ser um pouco mais leve, mais calmo. Eu tenho os dois primeiros projetos, se me permite, eu vou relatar em conjunto, porque os dois são diligência. O primeiro dele é o 252/2024, autoria do deputado Marquito. Ele institui a política estadual de direitos das populações atingidas por barragens e da outras providências. A diligência é a Casa Civil e também Secretaria da Assistência Social, Mulher e Família, Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços, Secretaria da Infraestrutura e Mobilidade, Secretaria do Meio Ambiente e Economia Verde. Como já falado aqui, só faltou mandar para o pai do Badanha. E também o 550/2024, também do deputado Marquito, que institui a política estadual integrada para a primeira infância de Santa Catarina e da outras providências. Diligência Casa Civil, Secretaria de Educação, Secretaria da Saúde, Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família, Secretaria do Meio Ambiente, a respeito da matéria. Colocar em conjunto, então, o projeto de lei 0252/2024, de autoria do deputado Marquito, e o outro também do deputado Marquito, que é o 0550/2024, ao pedido de diligências. Para esses dois projetos, o pedido do relator, deputado Fabiano da Luz. Coloco em discussão, em votação. Os favoráveis permanecem como estão. Fica aprovado o pedido de diligências feito pelo relator. E eu tenho aqui o PL
3/2025, de autoria do deputado Matheus Cadorim, que dispõe sobre a aquisição do palmito Jussara produzido pela agricultura familiar, economia popular solidária e pelos empreendimentos familiares rurais do estado de Santa Catarina para a sua inclusão na merenda escolar. Com amparo regimental, fui designado para relatar a supramencionado projeto de lei de iniciativa do deputado Matheus Cadorim. Informo que o autor apresentou uma emenda substitutiva global, destacando em sua justificativa que a proposição acessória tem o condão de substituir a aquisição do palmito Jussara pela polpa do fruto da palmeira Jussara e seus derivados, visando preservar a espécie, já que a extração do palmito exige o corte da árvore, prejudicando o bioma da Mata Atlântica. Em contrapartida, o uso sustentável da polpa permite a exploração econômica sem derrubar a árvore, contribuindo para a conservação da biodiversidade. Sustenta o autor que a polpa do fruto possui alto valor nutricional e, sendo rica em antioxidantes, vitaminas e minerais, pode contribuir para a alimentação saudável dos estudantes e a aquisição direta de pequenos produtores rurais e da economia solidária fortalece a agricultura familiar, incentiva o manejo sustentável e gera renda local. No voto, inicialmente da análise da presente proposta legislativa sob o aspecto da constitucionalidade formal e material, observo que não há reserva de iniciativa sobre o tema, relevando-se legítima a sua proposição por parlamentar. No entanto, e considerando o texto substitutivo apresentado pelo autor, julgo necessária a apresentação de uma subemenda modificativa, emenda substitutiva global, para corrigir um lapso redacional existente na emenda e no artigo 1º, prezando pela melhor técnica legislativa. Ante o exposto, nos termos regimentais, voto no âmbito deste colegiado pela admissibilidade da continuidade da tramitação processual do projeto de lei 0003/2025, nos termos da emenda substitutiva global apresentada pelo autor com a subemenda modificativa que ora apresenta. Rebu, velho do tamanho. Tu viu só? Muito bem. Estou tentando. Projeto de lei 0003/2025, de autoria do deputado Matheus Cadorim, que tem uma emenda substitutiva global apresentada pelo autor e que tem o parecer favorável da relatoria do deputado Fabiano da Luz com uma subemenda modificativa. Coloco em discussão. Senhor presidente, explicando o motivo da sugestão de projeto de lei, na nossa região hoje de Santa Catarina, norte do estado, essa é uma das culturas que mais crescem, gerando renda para centenas de famílias que sobrevivem da cultura da agricultura familiar. O palmito, a polpa do palmito Jussara, ele ainda é pouco utilizado, mas ele tem um altíssimo valor antioxidante, como colocado aqui na nossa explanação, e ele pode se derivar em diversos produtos de óleo, a farinha, enfim. E a nossa proposta aqui é que ele seja incluído como uma das opções para que as nutricionistas do sistema de compra da merenda escolar possam utilizar esta opção como um suplemento, como um complemento da alimentação dessas crianças, fazendo aí um ciclo virtuoso de beneficiar as famílias da agricultura familiar, condicionar um produto altamente nutritivo dentro da merenda escolar das crianças catarinenses e ainda, nesse formato de utilização da polpa do palmito, de preservação da Mata Atlântica, que reconhecidamente é aqui no nosso estado que nós temos ainda a maior área preservada. Então é um ciclo virtuoso de ações positivas, com certeza, com o apoio dos colegas, a gente aprova aqui nesta comissão e em plenário também. Coloco em discussão. Senhor presidente, só fazer uma observação que fiquei muito feliz, né, porque eu pensei que a relatoria hoje vinha na voz do Chico, vendedor raiz, mas veio o Fabiano para fazer a relatoria, fiquei contente, né, que voltou às origens com uma rapidez meteórica, ao tempo que quero dar os parabéns a Vossa Excelência pela designação do relator, né, você viu, foi um projeto de origem do Partido Novo, para tratar sobre agricultura familiar, e quem fez a relatoria foi o Partido dos Trabalhadores, numa sintonia muito forte com o voto favorável. Então, eu fico assim bem
Bem feliz por esse novo momento sendo estreado aqui na Comissão. Isso se chama coerência política, deputado. Quando o projeto é bom, a gente aprova, independente de onde veio. É assim que funciona. Continua em discussão. Em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Fica aprovado, então, o projeto de lei 0003/2025, com uma subemenda modificativa. A emenda substitutiva global apresentada pelo próprio autor. Agradeço, deputado Fabiano. Passa a palavra ao deputado Alex Brasil. Obrigado, presidente. Aproveito para cumprimentar os demais colegas deputados e todos aqueles que nos acompanham nessa sessão da CCJ. O primeiro aqui é de autoria do Governo do Estado, 0793 de 2024, que dispõe sobre o veto total ao projeto de lei 259 de 2021, de autoria do deputado Márcio Machado, que altera a lei complementar número 204 de 2001, que cria o Fundo Estadual de Sanidade Animal e adota outras providências para acrescentar a indenização pelo abate de animais por leão-baio. Vamos lá. Pelo relatório, o veto total ao projeto de lei 259 de 2021 na mensagem, o chefe do Poder Executivo apresenta as razões pelo veto de que extrai o seguinte trecho. O PL 259/2021, ao pretender estabelecer que os recursos do Fundo Estadual de Sanidade Animal, Fundesa, sejam utilizados para o pagamento de indenização pelo abate de animais por leão-baio, está eivado de inconstitucionalidade formal, uma vez que cria despesa obrigatória sem estar acompanhado da estimativa de impacto orçamentário e financeiro, ofendendo assim o disposto no artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição da República. Ademais, o PL 259/2021 padece da ilegalidade ao não atender aos dispostos no artigo 16 e 17 da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesse sentido, a PGR recomendou vetar totalmente o referido PL. De acordo com o regimento interno dessa Assembleia, esta Comissão de Constituição e Justiça deve exarar parecer quanto à admissibilidade no mérito pela manutenção ou rejeição a ocasionais vetos opostos pelo Governo do Estado nos projetos de leis aprovados por esse Parlamento. Assim, ao analisar os presentes autos, constatei inicialmente, no que toca à admissibilidade, que restaram cumpridos os requisitos constitucionais formais atinentes à espécie em tela, conforme previsão no parágrafo 1º do artigo 54 da Constituição do Estado, razão pela qual a mensagem de veto merece ser admitida por esta Casa de Leis. Quanto ao exame do mérito, julgo que o veto total oposto no autógrafo do projeto de lei complementar 259/2021 deve ser mantido, sobretudo em face dos fundamentos jurídicos advindos da Procuradoria-Geral do Estado, conforme demonstrado nos autos. Nesta linha, corroboro com as razões adotadas pelo chefe de Poder Executivo no que diz respeito ao veto jurídico total e concluo que a matéria é notoriamente inconstitucional sob o prisma formal e material, por violação aos artigos 32, 50, parágrafo 2º e inciso 2º, artigo 71, inciso 1º e 2º, todos da Constituição Estadual e do artigo 113 da nossa Constituição Federal. Ante o exposto, voto pela admissibilidade formal da mensagem de veto número 0793/2024 e, no mérito, pela manutenção do veto total aposto no autógrafo do projeto de lei 259/2021, devendo a matéria ser encaminhada nos termos regimentais à superior deliberação do plenário desse poder. Ainda em tempo, registrar a presença aqui nessa comissão do secretário da Casa Civil, Kennedy Nunes, e do delegado-geral de polícia também, doutor Ulisses. Mensagem de veto 0793/2024 tem um parecer do deputado Alex Brasil pela manutenção do veto. Em discussão,
Com a palavra o deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Quero cumprimentar Vossa Excelência, os nobres colegas. Deputado Kennedy Nunes, seja bem-vindo. Delegado-geral Ulisses. No que tange, com toda a máxima vênia ao deputado Alex e ao governo que vetou, sendo do meu partido, né? Na minha cidade foi votado esse projeto, totalmente desarrazoado. Não faz sentido nenhum esse veto, uma vez que o impacto financeiro. Há pouco tempo nós votamos uma matéria correlata do deputado Mauro de Nadal, no qual esse mesmo fundo vai ser aplicado quando tiver uma catástrofe, uma enchente, alguma coisa, o animal morreu, o Estado banca. Agora, para o leão baio não pode, o puma. Não foi colocado da fonte do recurso, mas já é um fundo, já tem dinheiro próprio que vai ser utilizado apenas nesses casos. Então, totalmente desarrazoado, o governo errou feio nesse sentido, com todo respeito, né, ao burocrata que fez esse parecer aqui totalmente descabido. Então, meu voto é contrário e peço que os deputados, se assim entenderem também, porque realmente o que está acontecendo é uma extinção do leão baio. O pessoal está matando o animal, está perseguindo o animal, porque ele vai lá, mata uma ovelha, mata um terneiro. Poxa, e de quem é que é a responsabilidade do animal? Tem uma média lá de quantos casos desse acontecem ano? Ele está muito no submundo, o deputado Mauro de Nadal. O que acontece? Quando tu vai, por exemplo, numa festa de igreja do interior, tem muitos colonos que falam o seguinte: não, ele foi, matou a minha ovelha e eu persegui ele, matei ele a machadada e joguei no rio. Eles dão um tiro no animal, o animal cai, os cachorros vão lá, estraçalham ele. Outra coisa, o leão baio não é perigoso para o ser humano, ele é um gato gigante. Se tu ele vai embora. Ele não ataca a gente, ele só ataca em legítima defesa total, quando ele vai para cima dele, pega um filhote dele, sabe? Então, sabe, de quem que é? Eu quero a grande questão é, de quem são os animais? É do poder público. O poder público tem a obrigação legal, constitucional, porque é dever dele. Agora a gente vai começar a matar os animais, porque ele matou uma ovelha. Então, se matou a ovelha, o Estado é obrigado a pagar. Agora, porque não tem a previsão do orçamento totalmente desarrazoado. Olha, um burocrata sem noção total. Obrigado. Quero acreditar que poderia ter muita festa também, né? Porque não tem a prova. Estamos aqui na presença, não está mais, nosso delegado, mas quando você não tem a prova de que foi o leão baio que matou, posso dizer que matou, e fazer uma carne aí, volta e meia para os amigos, e dizer, o leão baio que matou. Não, mas daí... Não sei, talvez o governo foi nessa linha. Quero acreditar. Não, deputado, mas daí tem que ter a prova, tem a pegada do animal. Agora também ninguém é leviano de começar, agora eu matei uma ovelha aqui para o Natal e foi o leão baio. Eu acredito que a gente precisa proteger. Cada animal tem uma função no meio ambiente. Tu começa a destruir, começa a criar todo uma dissintonia, uma destruição harmônica no universo, por isso que dá chuva, é seca, dá uma chuva de granizo, é um tijolo na cabeça da pessoa, morre. Sabe? Então, é uma coisa... Poxa, e de quem que é o animal? É do Estado. O Estado agora falou, não. E teve uma outra questão do parecer também, disse que o animal é exógeno, porque vem da América Central. O animal está aqui, é nosso. Tanto que em Laje tem o leão baio, as leoas, são campeões mundiais, daí quando é para poder caracterizar o animal, legal. No Peru, só para encerrar também, estou divagando aqui, no Peru, para os incas, o puma é um animal de poder, representa o homem na terra. Agora, o homem que destrói o animal. A serpente é a sabedoria, que é a terra. O puma é o homem que habita na superfície e o côndor é o espírito. E agora a gente está destruindo geral e o Estado vem falando, não é comigo não, vocês que se virem aí e acabe com tudo. Continue a discussão. Senhor presidente, como eu fui relator desse projeto, sensibilizado com a história do deputado Márcio Machado, e que tem muito, como é que é o desarrazoado, que o senhor está nesse momento, ele está desarrazoado, mas
tem muita lógica no que ele fala, né? São poucos animais que ainda existem. E ainda se você der a liberdade para os produtores, criadores de animais, matar os poucos que existem, é mais um animal que está na linha de extinção. Por isso que eu fiz o relatório parecer ao projeto do deputado Márcio e agora eu vou ficar com ele na votação. Não abandono os animais. Continua em discussão. Em votação, a mensagem de veto 0793/2024, que teve parecer do relator deputado Alex Brasil pela manutenção do veto. Coloco em discussão. Em votação, os deputados favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Fica aprovado com os votos contrários do deputado Fabiano da Luz, deputado Márcio Machado e do deputado Rodrigo Minotto. No próximo PL é o 0022 de 2025, de autoria da deputada Ana Campanholo, que altera o parágrafo único do artigo 1º, que inclui o parágrafo 3º ao artigo 3º na Lei nº 18.629 de 2023, que proíbe o vilipêndio de dogmas e crenças relativas à religião cristã sobre forma de sátira, ridicularização e menosprezo no âmbito do Estado de Santa Catarina, ampliando e especificando as definições de ofensa à religião e as penalidades aplicáveis. Vamos ao voto. Inicialmente, no que se refere à constitucionalidade formal, pontuo que a matéria vem estabelecida por meio de proposição legislativa adequada à espécie, ou seja, projeto de lei ordinário, pode ser iniciada por parlamentar de acordo com a competência geral prevista no artigo 50, caput da Constituição Estadual. Ressalto, contudo, que a inclusão do parágrafo 3º ao artigo 3º da Lei nº 18.629 de 2023, dispositivo que almeja a devolução integral das verbas públicas ou das verbas privadas provenientes de programas públicos de incentivo à cultura em caso de descumprimento da lei, incorre em inconstitucionalidade formal, por ofensa ao Pacto Federativo, artigo 18 da Constituição Federal. Isso porque, em se tratando genericamente de verbas públicas, não pode norma estadual impor regras sobre a devolução de valores provenientes de programas federais ou municipais de incentivo à cultura, por ferir a autonomia da União e dos municípios na gestão dos próprios programas e políticas públicas. Quanto a isso, entendo que, para preservar a intenção inicial da propositura, sem incorrer em possível vício de inconstitucionalidade, seja pertinente substituir a aventada devolução dos recursos públicos para aplicação de multa em mesmo montante, o que sugiro por meio de uma emenda modificativa que apresento. Por fim, destaco a constitucionalidade material da matéria, uma vez que a liberdade de crença e religião, artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal, deve ser protegida e as liberdades de expressão, de criação e desenvolvimento artístico não são absolutas, podendo ser restringidas para coibir a intolerância religiosa. Ante o exposto, voto no âmbito dessa comissão pela admissibilidade da tramitação do projeto de lei com a emenda modificativa que apresento. Projeto de lei 0022/2025, de autoria do deputado Ana Campanholo, tem o parecer favorável da relatoria do deputado Alex Brasil com emenda modificativa. Isso. Coloco em discussão. Em votação, os deputados favoráveis permanecem como estão. Fica aprovado, então, o projeto de lei 0022. Por fim, o PL 0491, de autoria do deputado Gessé Lopes, que dispõe sobre a permanência de acompanhante ao paciente com transtorno de aspecto autista ou outra deficiência intelectual ou cognitiva em unidades de terapia intensiva, UTI, em hospitais públicos e privados, unidades de pronto atendimento, UPAs e rede credenciadas do SUS e da outras providências. Vamos aos votos. Ressalto que, sob o aspecto da constitucionalidade material, ao meu ver, a proposição está em consonância com a ordem constitucional vigente, versando sobre o direito social à saúde. A respeito, a Constituição Federal, nos artigos 6º e 196, assim estabelece.
O artigo 6º são direitos sociais à educação, à saúde, à alimentação, ao trabalho, à moradia, ao transporte, ao lazer, à segurança, à previdência social, à proteção à maternidade e à infância, à assistência aos desamparados na forma da Constituição. E o artigo 196-A, saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços por sua promoção, proteção e recuperação. Sob o aspecto da constitucionalidade formal, salvo o melhor juízo, não vislumbro na matéria a violação ao princípio da separação dos poderes, previsto no artigo 2º da Constituição Federal e no artigo 32 da Constituição do Estado de Santa Catarina, tampouco que esteja situada entre aquelas cuja iniciativa é privativa do governo do Estado. Nesse sentido, manifestou-se o Supremo Tribunal Federal acerca da iniciativa do Poder Legislativo em políticas de atenção à saúde. Recurso extraordinário, ação direta da inconstitucionalidade, Lei Municipal 3.779/2004, processo legislativo de iniciativa parlamentar, fixação de lista de médicos plantonistas, médicos responsáveis a especialidades, visto da iniciativa não configurado, ausência de criação de cargos de aumento de despesa ou de alteração de estrutura e atribuição de órgãos e secretarias do município, declaração de constitucionalidade do artigo 1º da Lei Municipal 3.779/2004, de autoria da ministra Carmen Lúcia. Outra assim, destaca o tema número 917 de repercussão geral, que anuncia: não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo, lei que, embora crie despesa para a administração pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos, nem do regime jurídico de servidores públicos. Por fim, a análise da constitucionalidade, entendo que a matéria sob apreciação vem estabelecida por meio de proposição legislativa adequada à espécie qual seja o projeto de lei ordinário. Quanto ao aspecto da regimentalidade, não vislumbra obstáculo ao prosseguimento do projeto de lei em apreço. Quanto à juridicidade e à legalidade, verifique que a proposição está em sintonia com o ordenamento jurídico brasileiro, pois busca harmonizar o arcabouço normativo estadual ao qual dispõe a Lei Nacional nº 13.146, de 2015, denominada Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiência, no Estatuto da Pessoa com Deficiência, que assegura no seu artigo 22, a pessoa com deficiência internada ou em observação é assegurado o direito a acompanhante ou a atendente pessoal, devendo o órgão ou instituição de saúde proporcionar condições adequadas para a sua permanência em tempo integral. Contudo, sob o aspecto da técnica legislativa, sugiro que ao texto seja apresentada uma emenda substitutiva global, a fim de que sua redação melhor se adeque às normas e diretrizes dispostas na Lei Complementar Estadual número 589 de 2013 e no Decreto número 14.414 de 2013, que disciplinam a redação dos atos normativos no Estado. Ante o exposto, com base nos regimentais artigos 72, inciso 1º e 15º, e artigo 144, inciso 1º, voto no âmbito dessa Comissão de Constituição e Justiça pela admissibilidade do projeto de lei 0491/2024, nos termos da emenda substitutiva global que apresento. O deputado Alex Brasil votou pela admissibilidade com emenda substitutiva global ao projeto de lei 0491/2024, de autoria do deputado Gessé Lopes, que eu coloco em discussão esta matéria. Senhor presidente, eu vejo que a matéria ela tem uma certa pertinência, mas acredito que na comissão de mérito, eu estava lendo o texto original aqui, na comissão de mérito, que é a Comissão de Saúde, vai ter algumas diligências, né? Porque o fato que originou a iniciativa do parlamentar deve ter sido a proibição de acesso de um acompanhante em momentos de uma cirurgia. Mas tem que ver se isso é rotineiro também em Santa Catarina, né? Porque esses casos, dentro dos procedimentos de encaminhamento hospitalar, ele já há uma previsibilidade de ter esse acompanhamento, né? Então tem que ver se o Estado está descumprindo isso. Eu acho que na comissão de mérito a gente vai conseguir elucidar melhor antes de chegar essa matéria
ao plenário, mas eu vou acompanhar o voto do relator. Continua em discussão. Em votação, os deputados favoráveis permanecem como estão. Fica aprovado o projeto de lei 0491, com uma emenda substitutiva global. Agradeço o deputado Alex Brasil. Passa a palavra ao deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Devolução de vista. A mensagem de veto do governo do Estado que dispõe sobre o veto total ao projeto de lei 365/2022, que cria o Fundo Estadual de Combate ao Câncer, sem manifestação. Devolução de vista, mensagem de veto 0069/2023, de autoria do governador do Estado. Pedido de vistas feito pelo deputado Márcio Machado, não teve manifestação do deputado. E o parecer do deputado relator, que é o deputado Camilo Martins, foi pela rejeição do veto total. Coloco, então, em discussão a mensagem de veto 0069/2023. Coloco em discussão o parecer por rejeição feito pelo deputado Camilo. Senhor presidente, eu quero inicialmente parabenizar o deputado Camilo por essa relatoria e ter a consciência da importância que é a criação desse fundo de combate ao câncer. Todos nós sabemos, e não é segredo, que é uma das doenças que mais mata, tanto no Brasil quanto em Santa Catarina. A gente, recorrentemente, é demandado por pessoas que estão em tratamento, a dificuldade de ter, de uma forma célere, uma cirurgia, por exemplo, de quem precisa fazer uma cirurgia de algum tumor que porventura tenha. A necessidade da celeridade disso traduz em economicidade ao Estado. Se fosse mais ágil, se a resposta a cada cidadão catarinense tivesse, pelo governo, uma imediata solução, com certeza o custo ao próprio governo do Estado, à sociedade catarinense, seria menor. Porque quanto mais rápido, quanto mais célere, mais eficaz é o tratamento e o resultado é mais positivo. Então, sem dúvida nenhuma, a criação desse Fundo Estadual de Combate ao Câncer com certeza fará a diferença a todos os pacientes do nosso estado de Santa Catarina que clamam pela celeridade, que clamam pela eficiência do tratamento e pela resolutividade. Então, eu quero acompanhar o relator pela rejeição do veto e compartilho aqui com os demais colegas que também pensem nessa situação e acompanhem o relator nesse voto. Obrigado. De quem é o projeto de lei? Do governo do... aqui não... Continue em discussão. Mensagem de veto 0069. Em votação. Só lembrando que há um parecer do deputado Camilo, que é o relator, pela rejeição. Então, quem votar favorável está votando a rejeição, que é o parecer, a mensagem de veto, que é o parecer do deputado Camilo. Então, em votação... Presidente, a gente tem recorrentemente discutido o mérito dos projetos aqui nessa comissão, né? A gente está votando pela constitucionalidade ou não. É constitucional o Legislativo propor a criação do fundo? É do Leão Baio? É do câncer? Enfim, é isso que a gente tem que avaliar aqui. Passando daqui, lá na Comissão de Saúde, vai se avaliar o mérito. Mas a gente está discutindo recorrentemente mérito dos projetos de lei aqui. Essa talvez não seja o nosso papel. Só para deixar claro aqui que eu acho que a gente está divagando sobre os assuntos aqui, quando a gente deveria dizer se é constitucional ou não, em ponto final. Deputado, é que aqui nós estamos analisando a mensagem de veto, ele não passa mais pelas outras comissões.
que ele quando vê a mensagem de veto, ele vai direto para o plenário. Então, agora vamos em votação. Deputado Volney. Meu parecer é pela complexidade do assunto, da questão da tal da doença câncer, que tira a insegurança das pessoas, que tira a base da família. Quando temos uma notícia nesse nível, não só derruba o paciente, como derruba a família num todo. Então, a gente precisa buscar a celeridade. No meu entendimento aqui, rejeitar o veto, muito tranquilo, podemos estar discutindo o mérito depois e levar isso a plenário. Não, mas é que, como o presidente falou, deputado, não tem mais discussão do mérito, vai direto para plenário se a gente mantiver aqui. A questão é que a gente está justificando o nosso voto com mérito, a gente não está justificando com constitucionalidade ou não. Na verdade, o deputado Camilo ele justifica aqui como pela constitucionalidade, não pelo mérito. Eu vou ler aqui só para esclarecer um pouco aqui para os senhores deputados. O deputado relator ele considerou improcedentes os fundamentos apresentados pelo governador, argumentando que não há vício de iniciativa, pois a gestão de recursos da saúde já é competência da Secretaria de Saúde. A vinculação da receita de ICMS ao Fundo de Combate ao Câncer é constitucional, por se tratar de ações de saúde pública, e a participação do Ministério Público no Conselho Consultivo não viola sua autonomia. Então, ele justifica a questão constitucional aqui, né? Enfim, continue a discussão. Em votação, os deputados favoráveis ao parecer dado pelo deputado relator permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Fica, então, aprovado o parecer pela rejeição a mensagem de veto 0069/2023. Deputado Márcio. Presidente, tem um último projeto aqui. Estou solicitando o requerimento de tramitação conjunta. Trata do projeto de lei apresentado pelo deputado Oscar Gutz, 126/2023, que dispõe sobre a obrigatoriedade de contratação de segurança armada nas instituições de ensino privadas no Estado de Santa Catarina. Haja vista, presidente, que vários projetos correlatos estão tramitando. E existe um projeto da deputada Ana Campanholo, que é o projeto número 100 de 2023, que institui o Programa Estadual de Vigilância e Monitoramento na Rede Estadual de Ensino, bem como está tramitando conjuntamente outros projetos. São 8 projetos de vários deputados. Então, ante o exposto, eu requeiro, com fundamento no regimento da Casa, a tramitação conjunta do projeto 126, mais recente, ao projeto 100, da deputada Ana Campanholo. Parecer do deputado Márcio Machado, ao projeto de lei 0126/2023, de autoria do deputado Oscar Gutz. Você pode me ajudar? É pelo apensamento ao projeto de lei 100/2023 da deputada Ana Campanholo. Seria isso, né? Coloco em discussão. Em votação, os deputados favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Fica aprovado, então, o apensamento do projeto de lei 0126 ao projeto de lei 100. Agradeço, deputado de 2023. Agradeço o deputado Márcio Machado. Passo a palavra ao deputado Volney Weber. Muito bem, muito bom dia, deputado Pepe Colasso, nosso presidente, os nobres colegas deputados aqui presentes na comissão da CCJ. Tenho o PL de número 364/2024, de autoria do deputado Emerson Stein, que institui a meia entrada para eleitores nomeados como mesários ou para prestar apoio logístico nas eleições gerais ou municipais, plebiscitos e referendos, em espetáculos artístico-culturais e esportivos e da outras providências. Um projeto de lei, como bem falei, deputado Emerson Stein, o qual a iniciativa busca valorizar e incentivar a participação cívica desses colaboradores, assegurando uma contrapartida social pelo relevante serviço prestado à democracia. Sob o ponto de vista constitucional, a matéria se insere na competência concorrente dos Estados para legislar sobre direito econômico, conforme entendido já
e consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3753. Além disso, projetos semelhantes já foram aprovados em outros estados, como Paraná e Goiás, o que reforça a legitimidade da proposta. Diante disso, eu voto pela admissibilidade do projeto de lei de número 364/2024 nesta comissão. Projeto de lei 0364/2024, deputado Emerson Stein tem um parecer favorável na relatoria do deputado Vonei Weber. Coloca em discussão. Deputado Matheus. Só para, no nosso entendimento aqui, apenas o Congresso pode legislar sobre benefícios ou incentivos vinculados ao serviço eleitoral. E essas normas já são regulamentadas pela Justiça Eleitoral sob supervisão do Tribunal Superior Eleitoral. Aqui no nosso entendimento, teria visto de iniciativa esse projeto. Isso na questão de constitucionalidade. Se a gente for para o mérito, né, que não é aqui o papel, mas, enfim, provavelmente vai lá para a Comissão de Economia também, não há, aqui, eu vou falar um negócio, não existe meia entrada. Não existe. O que existe é que quem não paga a meia, esse valor vai ser repassado para alguém que vai pagar uma inteira e meia. Quando eu abro um cinema, eu calculo quantas pessoas eu preciso que assistam aquele filme por mês. Isso vai me dar um valor X. Se eu começo a dar meia entrada para algumas pessoas, essa metade desse valor eu preciso repassar para quem paga, para que eu possa ter um mínimo de recurso que eu calculei para ter lucro, para valer a pena ter um cinema. Né? Então, cada vez que a gente coloca uma meia entrada, a gente está jogando a responsabilidade desse custo para quem paga inteira. Então não pode ter meia entrada? O que pode é uma liberação do mercado para que um cinema comece a competir com o outro por valores mais baixos, e aí sim todo mundo ganha. Quando a gente estipula meias entradas, a gente está simplesmente repassando essa metade desse valor para quem paga ela inteira. Então, estipularmos aqui que mais e mais pessoas têm essa meia entrada, mais pessoas que precisam, que terão que pagar por essas entradas serão penalizadas. Então, na questão da constitucionalidade, a gente entende que é uma questão do Congresso Nacional e do Tribunal Superior Eleitoral. Na questão do mérito, que não cabe aqui, mas não pude evitar de falar, também sou contra o projeto. Continua em discussão, projeto de lei 0364. Pela ordem, quero só dizer que acompanho o voto do nosso deputado Cadorim, porque entendo da mesma forma, acho que tem vícios aqui, e também penso exatamente da mesma forma. Não existe meia entrada. Existe alguém que vai pagar o dobro para cobrir a meia entrada daquele que está sendo beneficiado. Então, nesse sentido, além da inconstitucionalidade, os princípios do mérito também são os mesmos. Obrigado. Continua em discussão. Eu só vou discordar um pouquinho do deputado Cadorim quando ele fala sobre legislação eleitoral. Na verdade, aqui não está legislando sobre lei eleitoral. Ele só está pegando como norte as pessoas que trabalharam nas eleições para conceder a ele um benefício em Santa Catarina. Mas vejo que no mérito também nós vamos ter dificuldade da aplicabilidade dessa matéria, mas eu entendo que ela não entra na esfera da discussão da lei eleitoral. Continua em discussão. Em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Fica aprovado com o voto contrário do deputado Matheus Cadorim e deputado Alex Brasil. Dando continuidade, o PL 0369/2024, de autoria também do deputado Emerson Stein, que determina a obrigatoriedade de oferta de rede Wi-Fi gratuita em hospitais públicos e UPAs de Santa Catarina, visando proporcionar maior comodidade e acesso à informação para pacientes e acompanhantes durante a espera por atendimento. Do ponto de vista jurídico, a proposta respeita a competência concorrente dos estados para legislar sobre saúde, conforme previsto na Constituição Federal, e não apresenta vício de iniciativa, uma vez que não interfere na estrutura administrativa nem no regime jurídico dos servidores, alinhando-se ao entendimento do STF no tema 917. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina também reforça a validade de iniciativas parlamentares que geram despesas, desde que não invadam competências privativas do Executivo. Diante disso, eu também voto aqui pela admissibilidade do projeto de lei de número 369/2024. Projeto de lei 369/2024, de autoria do deputado Emerson Stein, tem parecer favorável do deputado Vonei Weber, relator da matéria. Coloca em discussão.
Segundo as diligências aqui, todas elas foram contrárias, né? Secretaria de Administração, de Saúde, de Ciência e Tecnologia, cada uma com a sua justificativa. Eu não sei o que o governo vai se manifestar sobre esse assunto, não? A rede Wi-Fi? Mas a rede Wi-Fi é um direito que todo mundo tem, né? Agora custa abrir o sinal para as pessoas. Nunca vi um negócio desse. Sempre restrição, sempre restrição. Daí a gente passa um monte de benefício para um monte de gente. Agora o povo que está ali parado numa UPA, a gente não pode beneficiar. Eu nunca vi um negócio desse. Estou perguntando se a base acompanha as secretarias do próprio governo. Vamos acompanhar o voto do Emerson em prol do povo. A princípio, pela ordem aqui, eu gostaria só de dizer que tem equipamento aqui que pelo levantamento ali custa acima de 15 milhões para o Estado. Então, tem um pouco também dessa situação dos gastos que o Estado vai ter em relação à aplicabilidade dessa lei. No meu entender, e até para seguir o governo, o meu voto será contrário. Continua em discussão. Projeto de lei 0369, tem o parecer favorável do deputado Volney Weber, relator. Vou colocar em votação. Os deputados favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado com o voto contrário do deputado Alex Brasil. E, por último, o projeto 456, de autoria do deputado Pedrão Silvestre, que dispõe sobre a regularização fundiária de áreas com subdesenvolvimento urbano, denominadas favelas, no estado de Santa Catarina. Embora a iniciativa trata-se de uma questão social relevante, a análise jurídica revela vícios de inconstitucionalidade. O projeto ele invade competência dos municípios ao legislar sobre ordenamento urbano, contrariando os artigos 30 e 182 da Constituição Federal. Além disso, a matéria já é regulada pela Lei Federal de número 13465 de 2017, que institui diretrizes nacionais para a regularização fundiária. Com base nesse entendimento e no parecer da Procuradoria-Geral do Estado, eu voto pela rejeição e arquivamento do projeto de lei de número 456 de 2023. Projeto de lei 0456, né, deputado? 0456 de 2023, deputado Pedrão Silvestre. Tem o parecer contrário do deputado Volney Weber. Coloco em discussão. Em votação, os deputados favoráveis permanecem como estão. Os contrários se manifestem. Fica, então, aprovado o parecer do deputado Volney Weber ao projeto. Agradeço, deputado, pela participação na manhã de hoje e passo a proferir as minhas relatorias nesta manhã. O primeiro, eu retiro de pauta, que é o projeto de lei 0428/2024, de autoria do deputado Napoleão Bernardes. Retiro de pauta a pedido do autor. O segundo projeto de lei é o 0101/2024, de autoria da deputada Ana Campagnolo, que suspende a exigência de licenças ambientais para atividade de mineração em caso de declaração de estado de calamidade pública em Santa Catarina. Na justificativa, a deputada coloca que a suspensão temporária das licenças ambientais durante tais eventos excepcionais pode proporcionar flexibilidade e alívio regulatório para as empresas de mineração, permitindo que priorizem medidas de emergência para proteger vidas, propriedades e o meio ambiente. O Instituto do Meio Ambiente e também a Secretaria de Defesa Civil se manifestaram pela inexistência de óbices à proposição. Então, acho muito bem colocado aqui essa matéria pela deputada Ana e não vejo nenhum obstáculo à tramitação da matéria e voto pela admissibilidade da matéria em questão. Coloco em discussão aos senhores deputados, projeto de lei 101, em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o projeto de lei 101/2024 pelos senhores deputados membros dessa comissão.
Projeto de Lei 0010/2025, de autoria do deputado Napoleão Bernardes, que altera a Lei número 17.292 de 2017, que prevê a oferta do teste precoce do transtorno do espectro autista. Eu estou pedindo diligências à FEAMAS e coloco em discussão o pedido de diligência, senhores deputados. Em votação, os deputados favoráveis à permanência em comissão, fica aprovado o pedido de diligência ao projeto de lei 0010/2025. Projeto de lei 0044/2025, de autoria do deputado Maurício Peixer, que institui a Rota Turística Religiosa Caminho dos Príncipes do Estado de Santa Catarina da outras providências. Ela tem como proposição reconhecer a área de interesse público dos municípios que compõem o Caminho dos Príncipes, integrando o conjunto dessa rota as igrejas, santuários, mosteiros, eventos e demais elementos de caráter religioso e cultural situados nos municípios de São Francisco Sul, Araquari, Joinville, Guaramirim, Jaraguá do Sul, Corupá, São Bento do Sul, Rio Negrinho, Itaiópolis e Mafra. Também não vi nenhuma questão referente à inconstitucionalidade ou que tenha óbice a tramitação da matéria. Vejo que o projeto seja constitucional e legal, e no que tange à técnica legislativa, apresento a emenda substitutiva global anexa a fim de adequar o texto à técnica legislativa, manifestando-se a essência do projeto. Então, diante da ausência de vícios, eu voto pela aprovação do projeto com uma emenda substitutiva global. Coloco em discussão o 0044. De autoria do deputado Maurício Peixe. Em discussão, em votação, os deputados favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem, fica aprovado o projeto de lei 0044. Por último, o projeto de lei complementar 0002/2025, de autoria do governador do Estado, que resgata o direito de adesão dos militares estaduais ao regime remuneratório especial dos militares estaduais, instituído pela Lei Complementar número 765/2020, com a uniformização remuneratória decorrente da incorporação do Instituto Jurídico denominado Grau Acima. Segundo a exposição de motivos do Governo do Estado, a medida se justifica para corrigir discrepância remuneratória. Com a Lei Complementar número 765/2020, buscou-se alinhar as normas remuneratórias dos militares estaduais às disposições da Lei Federal 13.954/2019, exigindo o grau acima. Parte dos militares, porém, a alteração de desigualdades salariais entre postos e graduações com o mesmo tempo de serviço e nível hierárquico. Vamos ao voto. No que tange aos aspectos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade e regimentalidade técnica legislativa, verifica-se que o projeto de lei não apresenta vícios. No mérito, a proposição corrige discrepâncias salariais entre militares estaduais, impostos e de graduações equivalentes. A iniciativa contribui para a isonomia no âmbito das corporações, confere segurança jurídica aos interessados e valoriza os profissionais que atuam em prol da segurança pública catarinense. Diante do exposto, então, eu voto pela aprovação do projeto de lei complementar 0002/2025. Coloco em discussão. Em votação, os deputados favoráveis permanecem como estão. Fica aprovado, então, o projeto de lei complementar 0002/2025, aprovado por todos os deputados dessa comissão. Pergunto aos senhores deputados se tem alguma matéria ainda relativa a essa comissão para ser discutida. Presidente, eu acredito que a gente só precisa, talvez, deixar a comissão aberta ou acordo de amanhã, né? Pedido da como não há nada a ser discutido por enquanto, a pedido da presidência, nós vamos deixar em aberto essa sessão de hoje, para que durante o decorrer do dia a gente ainda possa voltar a se reunir para deliberar alguns assuntos pertinentes a esta Casa Legislativa. Só para os colegas saberem, o PLC 005, que é o que trata do piso mínimo regional, esse projeto deu entrada nessa casa, é esse que precisa ser votado esta semana, né? Fica suspensa, então, esta sessão.